Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela tua presença, pela tua graça, pelo teu poder. Que o Senhor Espírito Santo nos conduza nessa noite, que a tua palavra fale conosco. Meu Deus, que a tua palavra venha de encontro com as nossas vidas de uma maneira poderosa, de uma maneira tremenda, de uma maneira como somente o Senhor sabe falar no mais íntimo do nosso coração. Por isso, meu Deus, nós abrimos a nossa vida para ti, para que o Senhor fale, ministre, toque sobre as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Aproveitar que você está de pé, se você quiser abrir sua Bíblia e acompanhar junto comigo em Êxodo capítulo 19. Êxodo 19. Eu vou ler na linguagem de hoje. Se você não tem Bíblia, ouça com muita atenção. Olha o que a Bíblia diz, Êxodo 19, a partir do versículo 3, diz assim: E Moisés subiu para o monte para se encontrar com Deus. E do monte, o Senhor Deus o chamou e disse: Diga aos descendentes de Jacó, os israelitas, o seguinte: Vocês virão com os seus próprios olhos o que eu, o Senhor, fiz com os egípcios, e como trouxe vocês para perto de mim, como se fosse sobre as asas de uma águia. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão o meu povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo escolhido por mim. Amém? Podem se sentar. Queridos, eu quero ministrar uma palavra no seu coração hoje sobre priorizar a Deus em todas as coisas. Nesse texto, Deus falou tanto ao meu coração. Ele disse assim: se vocês honrarem a minha aliança, se vocês me obedecerem, vocês serão propriedade particular, povo exclusivo meu. Dentre todas as nações, vocês serão o meu povo. Mas primeiro ele diz assim: se me obedecerem, se honrarem a aliança. Eu percebo uma coisa, que Deus, Ele quer um relacionamento com a gente de mão dupla. Não apenas Ele fazendo algo por nós, mas nós se entregando para Ele e Ele operando sobre as nossas vidas. Às vezes nós queremos um relacionamento com Deus, apenas Deus fazendo coisas por nós, e Deus atendendo os nossos pedidos, e Deus cumprindo tudo o que é promessa sobre a nossa vida. Mas muitas vezes não estamos dispostos a honrar aquilo que Deus nos pede. Só que entenda uma coisa: Deus quer não apenas nos abençoar, mas Ele quer ter um relacionamento conosco. Quando eu vejo isso, irmãos, eu começo a perceber uma coisa. Nós, como seres humanos, é muito interessante que, desde criança, como nós somos egoístas e queremos priorizar apenas aquilo que nos interessa. Uma criança, se você sai para passear com ela, e você fala assim: não, nós vamos passear em família, mas ela quer brincar, ela vai começar a te dar trabalho. Aí quando nós vamos embora? Que hora que nós vamos embora? Que hora que nós vamos embora? Que hora que nós vamos parar? Porque a preocupação da criança é ela e a brincadeira dela. Então nós percebemos que desde pequeno, o quanto nós somos egoístas, e o quanto nós muitas vezes pensamos apenas no nosso querer. Isso é muito interessante, por quê? Porque num relacionamento, numa aliança,
você tem que abrir mão muitas vezes do que você quer para poder agradar o outro. No relacionamento, e eu digo isso com Deus, nós temos que tirar muitas vezes os olhos apenas daquilo que nós queremos e começar a olhar para aquilo que Deus espera de nós. Eu percebo uma coisa quando eu leio as Escrituras, que o lugar de Deus, o trono de Deus, ele sempre foi disputado e concorrido. A Bíblia diz que Satanás, ele o que desejou está no lugar de Deus. E desde aquele momento que ele desejou, ele caiu. E quando ele caiu, o intento dele foi o quê? Se eu não conseguir, então eu vou tirar do ser humano Deus como centro do coração deles. E assim é o objetivo e a missão de Satanás. O quê? Tirar Deus do centro do nosso coração. Essa é uma missão que ele trabalha fortemente, para que Deus não seja prioridade nem o centro na minha e na sua vida. Perceba isso quanto nós lutamos com as distrações. Perceba isso quanto nós lutamos com as circunstâncias e muitas vezes as coisas que se levantam para tirar Deus de prioridade da nossa vida. Perceba como que os obstáculos às vezes aparecem de uma hora para outra. Nós estamos caminhando bem. Estamos ali fazendo o devocional, estamos ali perto de Deus, estamos se aproximando de Deus, estamos firmes na fé, não estamos faltando dos cultos, estamos frequentes nas células, estamos lendo um livro, estamos lendo a Bíblia, estamos bem. De repente, surge alguma coisa para tirar Deus de ser o centro da sua vida e do seu coração. Perceba-se que existe uma luta muito grande nisso. Quanto que a gente tem que ficar lutando? Perceba o quanto altos e baixos a gente vive. No mesmo momento que nós estamos empolgados, estamos firmes. É Deus, eu quero Deus, é mais de Deus, eu vou me lançar para Deus, eu quero mais. Daqui a pouco parece que acontece algo que começa a mexer com você, para simplesmente tirar Deus do centro da sua vida e do seu coração. Desde quando ele caiu, a missão dele é tirar Deus do lugar que ele deve estar sobre a nossa vida. Uma coisa eu aprendo nas Escrituras: tudo o que ocupa o lugar de Deus tem que ser retirado. Tudo que ocupa o lugar de Deus tem que ser removido da nossa vida. Jesus disse em Mateus assim, 10:37, quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Entenda uma coisa, Deus não está falando que você não deve amar o seu pai ou não amar o seu filho ou a sua mãe. Ele está dizendo que nós não devemos amar qualquer coisa nessa terra mais do que a Ele. Nós podemos amar muitas coisas. A nossa família, o nosso trabalho, o lazer. Nós podemos amar e gostar disso, isso não é pecado. O problema é quando tudo isso nós passamos a amar mais do que a Ele. E esse é o grande desafio. Uma vez, eu estava preparando a palavra, e eu quero falar algo com você, sim, porque eu não sei qual o nível de relacionamento que você deseja ter com Deus. Eu não sei até onde você quer ir com Deus. Eu não sei se você está satisfeito em ter um relacionamento, às vezes, artificial e superficial com Deus. Porque às vezes nós estamos satisfeitos, tá bacana, tá bom. É isso aqui mesmo que eu quero. Eu quero chegar, sentar, levantar, ir embora. Eu não quero orar mais, eu não quero buscar mais, eu não quero orar na minha casa. O que eu tenho já está bom. Talvez você está assim.
Talvez você, dentro de você, tenha uma chama que arde por mais, por querer mais, por buscar mais, de ir mais fundo, de ter mais dele, de se aprofundar na presença dele. Talvez dentro do seu coração, você não fala para ninguém, mas dentro do seu coração arde uma chama, arde um fogo para ter mais desse Deus. Se você é essa pessoa, escute algo. Um dia, eu estava preparando a palavra, e olha que coisa impressionante. Eu tinha o esboço da palavra, já tinha preparado boa parte, faltava, sabe, aquele momento que você se concentra, aquele momento que você coloca em ordem, que você vem conectado com Deus. E eu senti o Espírito Santo falando no meu coração: eu não quero que você assista o jogo. Eu quero que você consagre esse momento para mim. Sabe quando a gente às vezes reluta? Eu vou te falar aqui porque parece que é coisa boba. Sabe quando você reluta? Você fala assim, mas já está tudo pronto, né? Não vai atrapalhar. E você reluta e fala, será que isso não é coisa da minha cabeça, não é uma religiosidade? E eu lembro que naquele dia, aquela chama que estava dentro de mim, aquele fogo que vinha queimando, de repente, quando eu decidi em assistir um jogo e não estar na presença dele, eu percebi que aquilo foi como se jogasse um balde de água fria. Sumisse aquele fogo. E ali eu começo a perceber uma lição. Às vezes Deus nos pede coisas, é para testar onde está o nosso coração. Qual é o grau de relacionamento e até onde queremos ir com Ele. Porque é muito fácil nós cantarmos e declararmos, Senhor, Tu és tudo na minha vida, Tu és primeiro, eu abro mão de tudo e abro mão do que for preciso para estar contigo. Mas quando às vezes Deus pede algo tão pequeno para nós, nós não temos coragem de abrir mão para estar na presença dEle. E eu estou falando de coisa pequena. Mas quanta coisa às vezes Deus nos incomoda. Deus fala conosco, ministra sobre as nossas vidas, sem ao menos sair uma palavra do altar, mas no seu espírito, porque Deus muitas vezes fala como? Qual é a maneira que Deus fala? No nosso interior, testificação interior. O Espírito Santo testifica no nosso interior muitas coisas. E nós não temos a coragem de pegar a palavra e obedecer. Porque obediência, ela é totalmente ligada à prioridade. Se eu obedeço é porque eu priorizo aquela palavra. Eu não tenho como falar que priorizo se eu não obedeço. Quando você recebe uma palavra, quando você tem a experiência de Deus falar com você, mas você não obedece, você não está priorizando. Eu demonstro que eu priorizo obedecendo. Eu demonstro de verdade que aquilo tem valor quando eu obedeço. Por isso Deus disse para o povo, se vocês me obedecerem, se vocês ouvirem o que eu estou falando, se vocês entenderem, a partir desse momento começa-se uma aliança. Eu trabalho na vida de vocês. Vocês sabem quem que eu sou? É isso que Deus fala em Êxodo. Vocês sabem quem que eu sou?
Resumindo, eu sou o grande eu sou o dono do ouro, dono da prata, criador de tudo que existe, eu sou o todo-poderoso. Vocês têm ideia de quem eu sou? Sou eu que tirou vocês da terra da escravidão, do Egito, da onde vocês estavam escravizados. Sou eu, o grande poderoso, sou eu que estou falando com vocês. Então, se vocês entenderem e me priorizarem, vocês vão ser propriedade exclusiva minha. Eu vou cuidar de vocês. Quando eu entendo isso, eu começo a entender que se eu obedeço, se eu priorizo aquele que Ele fala, Ele vai cuidar de mim. Você sabe por que muitas vezes a gente não prova do cuidado de Deus? Porque a gente não tem coragem de priorizar aquilo que Ele fala. A gente não prova do cuidado porque nós não temos coragem de obedecer. Obediência atrasada é igual a desobediência. Às vezes nós ficamos procrastinando, jogando para frente, uma hora, talvez. Ai, queridos, obedecer é confiar. Obedecer é se lançar. Olhe para Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para onde eu te mostrar. Não se preocupe com o que vai acontecer. Eu vou cuidar de você, Abraão. Eu estou te mandando. Porque quando Deus manda, Ele cuida. Quando Ele dá propósito, Ele supre. Quando Ele te direciona, Ele vai cuidar de você. Você pode se sentir esquecido de Deus porque o mundo pode ter falhado com você, pessoas podem ter falhado com você, pessoas podem ter pisado em você. Mas Deus, quando você prioriza Ele, Ele vai cuidar de você, Ele vai te sustentar. E eu não estou falando financeiramente apenas, eu estou falando em tudo que você precisa. É muito interessante uma coisa que nós precisamos entender, que Deus não é contra nós termos algo ou possuirmos algo, mas o que é errado é aquilo que nós temos nos possuir. Vou falar de novo, não é errado nós possuirmos coisas, o problema é as coisas nos possuírem. Deus não é contra o teu progresso. Ele é contra o teu progresso tomar o lugar dele na tua vida. Nós precisamos entender. Qual é o princípio de idolatria? Não é uma imagem, mas é aquilo que rouba o coração, o lugar de Deus no nosso coração. Quantas coisas nós temos deixado roubar o lugar de Deus no nosso coração? Quantas coisas têm ocupado o espaço de Deus dentro de nós? Quantas coisas? Pare e pense. Se nós não vigiamos, muita coisa ocupa o lugar de Deus na nossa vida. E o lugar de Deus, ele é insubstituível. O lugar de Deus não pode ser substituído por nenhuma outra coisa nessa terra. É como um quebra-cabeça. Imagina um quebra-cabeça que precisa de uma peça para completar. E nenhuma outra peça encaixa ali. Porque essa peça é insubstituível. Eu estou falando isso para você porque eu quero te falar a consequência de não cumprirmos o nosso papel na aliança. Quando nós não priorizamos, quando nós não damos o devido valor ao nosso papel na aliança, que é a obediência, uma coisa começa a acontecer.
o vazio começa a entrar dentro de nós. Pastor, mas eu já aceitei a Jesus, estou na presença de Jesus e isso é possível? Simples. Se você, alguma vez na sua vida, você substituiu a presença, a obediência por outra coisa, você vai entender do que eu estou te falando. Porque eu já cometi esse erro. Eu não estou falando de viver uma vida devassa. Não estou falando de viver uma vida pervertida. Eu estou falando de trocar coisas do dia a dia pela presença. Quando você faz isso, parece que sempre está faltando alguma coisa em você. Parece que está faltando a pecinha do encaixe. Parece que está faltando algo. Um vazio, ele é constante. Você passeia, mas o vazio está lá. Você sai, o vazio está lá. Você se encontra com pessoas que você gosta, o vazio continua. Você descansa, o vazio continua. Você faz de tudo e o vazio está lá. Escuta o que eu vou te falar, que isso é muito forte. Você sabia que não existe escuridão? Tem ausência de luz? Sabia que não existe frio? Existe ausência de calor? Também do mesmo modo que não existe caos, existe a ausência de Deus. O que nós sentimos é ausência, é falta de prioridade. É falta de dar a Ele a reverência que Ele merece, o lugar que Ele merece na nossa vida. Às vezes o que está faltando em nós é simplesmente entregar a Ele a honra e o lugar que lhe é devido. Eu desafio qualquer pessoa na face da terra, durante 7 dias, em vez de você acordar e sair correndo, você acordar mais cedo, intencionalmente, e entregar a Deus a primeira hora do seu dia, e o seu dia e a sua vida em uma semana não estar completamente preenchida pela glória de Deus. Eu não estou falando aqui de um mês, eu estou falando de uma semana. Faça o teste. Chega diante dele, acorda mais cedo, escova seus dentes, joga uma água no rosto, prepara um café para você tirar o sono, dobra o teu joelho, chega diante dele, e só faz assim: Senhor, eu estou aqui, Pai. Eu quero que o Senhor complete esse vazio que está em mim. Eu quero cumprir minha parte na aliança. Eu quero estar perto. Faz isso. Faz isso. Eu garanto para você. Ou eu paro de pregar a palavra, porque o que eu estou falando para você é experiência pessoal. Se a tua vida não vai ser mudada completamente. O caos é a ausência de Deus. O vazio é a ausência dele. Quando você está perto dele, em volta pode estar um turbilhão, mas aqui dentro você vai estar fortalecido pelo poder dele. Porque a Bíblia diz assim, no Salmo 46, o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, bem presente no momento da minha tribulação, é no momento da tua angústia, da tua dor. Tudo pode estar difícil, mas dentro de você vai estar fortalecido pelo poder de Deus. Nós precisamos entender o poder que há em priorizar Ele.
e colocar Ele como prioridade da nossa vida. Às vezes priorizamos a opinião de pessoas que amanhã pode virar as costas para nós. Talvez priorizamos a opinião de pessoas que queremos impressionar. Porque às vezes a gente vive querendo impressionar e saímos decepcionados. Mas quando você prioriza a Ele, algo vai acontecer sobre a tua vida. Algo irá acontecer no teu coração. Algo irá acontecer no teu interior de uma forma tão impactante que você provará algo que você nunca provou antes. Mateus 6,33 diz assim: buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quando você busca Ele em primeiro lugar, quando você prioriza Ele em primeiro lugar, tudo que você precisa, Ele vai cuidar de você. Fala para essa pessoa perto de você, fala assim: Ele vai cuidar de você. Basta você colocar Ele em primeiro. Você pode dar glória a Deus, aleluia, está liberado, tá? Não está proibido hoje não. Você pode abrir a tua boca e glorificar Ele. Deus quer isso de nós. Relacionamento de mão dupla. 1 Pedro diz assim, 2, 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Talvez nós lemos Êxodo, você fala assim: mas isso aí é para o povo de Israel. Não, mas aqui Pedro, Novo Testamento, dizendo: antes você também não era, mas hoje você é. Sabe por quê? Porque nós temos o favor sobre a nossa vida. A graça nos alcançou, nos tornou merecedores e participantes da glória de Deus. Quando você prioriza Ele, Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar de você. E quando é tudo, é da tua vida sentimental, é do teu emocional, é da tua casa, é das tuas finanças, tudo que você precisa Ele vai cuidar. Fica de pé. Por isso hoje priorize a Ele. Saia daqui com uma palavra queimando no seu coração. Ele tem que ser prioridade. Amanhã, segunda-feira, Ele tem que ser prioridade. Terça-feira, Ele tem que ser prioridade. Não é outras coisas. O restante vem depois. Mas Ele tem que ser prioridade. Ele tem que ser o centro, o princípio de tudo. Feche os seus olhos. Coloque sua mão. Sem intimidade comigo não há como você vencer. Sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar. Sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que eu tenho pra você. Mas sondei seu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi me revelar e lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista.
Escute o que eu vou lhe dizer. Ouça Ele falando com você, Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, verá livramento. Sou eu, o seu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida, sou o Deus da sua história. E ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória não me honrar. Senhor, nós queremos colocar a nossa vida no teu altar, nas tuas mãos. Nós queremos, Senhor, declarar a Ti que o Senhor será a nossa prioridade, será tudo aquilo que nós precisamos. Oh, Senhor, você pode fazer a sua oração agora. Você pode abrir a sua boca e falar com Deus. Talvez essa palavra tenha falado contigo e você percebeu que tanta coisa tem ocupado o lugar dele no teu coração. Talvez esse é o momento de você virar para ele e falar: Senhor, eu decido abrir mão daquilo que tem tirado o Senhor de centro da minha vida, e eu quero colocar o Senhor como centro no meu coração. Eu quero que o teu Espírito guie a minha vida, guie a minha consciência, guie os meus passos. Mas sondei seu coração e vi desejo de me adorar. Fui pensando então que decidi me revelar e lhe contar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escute o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, verá livramento. Sou eu, o seu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida, sou o Deus da sua história. E ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória não lhe honrar. Levante a tua mão direita aos céus. Diga bem forte assim: Senhor Jesus, eu decido hoje tirar da minha vida tudo aquilo que tem impedido o Senhor de ser o centro. Eu hoje priorizo e faço um voto diante da tua presença de colocar o Senhor na minha vida como prioridade, em primeiro lugar. Aleluia. Oh Senhor, nós abrimos o nosso coração a Ti. Nós dizemos: Senhor, seja primeiro em nossa vida, ó Deus. Seja o nosso tudo. Seja, Senhor, o centro. Seja o centro em nossa vida. Você pode levantar a tua voz. Você pode levantar a sua voz e dizer: Senhor, eu abro o meu coração para Ti. Eu abro a minha vida para Ti. Oh Senhor, eu quero que o Senhor seja primeiro. Aleluia. 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 Grave essa palavra no teu coração. Grave isso. E não esqueça disso, porque eu creio que Deus vai fazer algo tremendo acontecer sobre a tua vida. Uma via de mão dupla. É você obedecendo e Ele cuidando. É você obedecendo
e Ele cuidando de você. Nós já vamos encerrar o nosso culto dessa noite, né? Queremos agradecer as visitas, né, que estão hoje pela primeira vez. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Depois nós queremos dar um abraço em vocês lá dentro na salinha, tá? Entregar uma lembrancinha para vocês. E quinta-feira nós temos a nossa quinta de vida, que vai ser bênção demais no nome de Jesus, amém? Faz assim com as suas mãos e receba agora a bênção da Trindade. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão divinal do Espírito Santo esteja hoje para todos sempre, amém. Cumprimenta umas 5 pessoas no soquinho aí, fala: Deus te abençoe em nome de Jesus. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, verá livramento. Sou eu, o teu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei, de preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida, sou o Deus da sua história. E ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não